E aí pessoal, a gente está aqui em Matheus Leme. Vou mostrar para vocês aí o pé de maçã que a Juliana plantou aí, maçã orgânica. A gente acreditou que nem ia nascer, né, maçã, não ia dar maçã, mas o pé aí deu uns frutos para nós aí. E é isso aí. E eu vou ali mostrar para vocês aí o pezinho de limão siciliano também, que ela plantou aí. Limão siciliano orgânico, muito bom aí. A gente está reformando aqui em Matheus Leme, mas é isso aí. Uma hora eu vou apresentar aqui para vocês também.